A polícia do Rio de Janeiro suspeita que o laboratório responsável pela contaminação de pelo menos 6 pacientes com HIV tenha reduzido o controle de qualidade dos exames. A medida teria como objetivo aumentar os lucros do Centro de Análises de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ontem o Rodolfo Schneider levantava essa questão. A troco de quê isso foi feito? É isso que precisa ser investigado. Uma das possibilidades é essa: aumentar os lucros. Na semana passada, a Band News FM revelou com exclusividade essa falha que causou a infecção de pessoas transplantadas que receberam órgãos de 2 doadores soropositivos. Ontem, uma operação prendeu um dos donos e um funcionário do laboratório PCS Saleme. O sócio Walter Vieira foi detido em casa. É ele quem assina um dos laudos emitidos pela clínica que indicou um resultado negativo para o vírus. Matheus Salles Teixeira e Márcia Vieira, os outros sócios da empresa, prestaram depoimento e foram liberados. Jaqueline Iris Bacelar, que assina o laudo de outro doador que contaminou 3 pacientes, está foragida. Outro caso descoberto após a denúncia da Band News FM é de uma bebê que precisou ficar internada 28 dias e tomar antirretroviral depois do diagnóstico errado da mãe. Tatiane Andrade teve resultado positivo para HIV antes do nascimento da filha, resultado positivo para o HIV antes do nascimento da filha, depois de passar mal durante a gravidez. Na época, o PCS prestava serviços para a maternidade Neomater de Nova Iguaçu. Mais um caso muito grave. Agatha Meirelles, bom dia para você. Oi, Sheila, bom dia para você, Carla Megali, para todo mundo. E essa maternidade, no documento que a Band News FM teve acesso com exclusividade, atesta a capacidade técnica do laboratório. Na época da reunião de antecedentes, que eles tinham que botar toda a documentação, a maternidade Neomater foi uma das que atestou, falou que sempre teve bom relacionamento com o laboratório e que eles tinham sim capacidade técnica para operar para o programa de transplantes. A Tatiane entrou em contato aqui com a gente, falou que a filhinha dela, logo antes da filhinha dela nascer, ela testou positivo para o HIV e foi aquele misto de emoções, porque logo que a filhinha dela nasceu, ela não conseguiu amamentar. Contou para a nossa equipe de reportagem que era um sonho que ela tinha desde o início da gravidez, era conseguir amamentar e não foi possível por causa do teste. Um segundo teste foi feito positivo. Um terceiro teste foi feito a pedido da própria Tatiane, todos com o mesmo laboratório, PCS Laboratórios. No terceiro deu inconclusivo e aí começou a despertar atrás da orelha dela e ela foi atrás de um laboratório particular. Fez 3 outros testes que deram negativo e aí ela descobriu que ela não tinha a doença e que a neném dela também não precisava ter passado 28 dias tomando o coquetel que ela tomou. Ela, que passou por todo esse transtorno, não pôde amamentar a filha e falou do quanto isso traumatizou. Eles sumiram com o meu resultado, deixou eu me virar por fora para conseguir achar o resultado novo. Enquanto isso, eu tava com uma bebê pequena, com o psicológico totalmente abalado, entendeu? Fora que eu tinha leite pra caramba, eles me deram, o hospital foi obrigado a me dar o remédio. Sofrido até hoje, porque até hoje eu choro, sonhando em amamentar, porque desde os 5 meses de gravidez, o meu leite vazava de madrugada, de grávida, e colava na blusa. Então eu falava, nossa, vou ter muito leite, eu vou conseguir amamentar minha filha. A Tatiane falou também, pessoal, sobre o trauma que ela ficou e que ela ficou muito neurótica depois e que até hoje ela sofre esses efeitos. Ela passa por terapia, inclusive, para conseguir tratar. Sim, eu tava ficando neurótica. Eu tava achando que eu tava de fato, entendeu? Eu começava a esconder alicate, esconder tudo, quando meu sangue... Até hoje, quando eu tô sangrando, assim, faço unha, sangrou o dedo, nossa, eu saio correndo pra limpar, entendeu? Com medo, pensando que eu tô com alguma coisa. E isso até hoje é bala, entendeu? Aí eu tô até fazendo tratamento psicológico, aí a psicóloga me deu um laudo, essas coisas, falando que eu tô cheia de transtornos aí por causa disso. Durante a coletiva de imprensa, o secretário de Polícia Civil falou sobre a falha operacional no controle dos testes. E aí, para explicar para o nosso ouvinte o que, de acordo com as investigações, pode ter acontecido, eles tinham um exame que era um exame que eles chamam de exame exemplo. Então, aquela amostra já ficava ali disponível para os reagentes serem testados. Eles já sabiam, inclusive, o resultado que aquilo daria, mas era exatamente para testar se o reagente funcionava
ou não, que essas amostras que esses reagentes deixaram de ser feitos com esses exames. Antes era feito diariamente, passou a ser feito semanalmente, isso tudo para aumentar o lucro da empresa, de acordo com o secretário de Polícia Civil, Felipe Cury. As informações iniciais colhidas até o momento dão conta de que houve uma falha operacional de controle de qualidade nos testes aplicados ao diagnóstico de HIV. E tudo isso com o objetivo de obter lucro nessa questão dessas análises. 2 pessoas presas, entre elas o sócio Walter Vieira, e 2 pessoas foragidas, os 2 técnicos responsáveis por esses exames. Uma dessas pessoas a gente conseguiu contato com a defesa da Jaqueline, que é quem assina um dos exames e que não teria nem o registro para isso. Ela deve se entregar à polícia hoje no período da tarde, pessoal. Covarde, né? Covarde, tá foragida. Agora, isso tudo é tão escandaloso, é tão revoltante, e esse caso dessa mãe em particular escancara gente inescrupulosa, gente criminosa, gente bandida. Essas pessoas roubaram dessa mãe, dessa mulher, momentos que não voltam. Momentos que não voltam. Deixaram um trauma. Um sonho atropelado, né? É um sonho interrompido. Sabe, a mulher sonha com esse momento, sonha com esse contato. Nos primeiros dias da criança, isso foi roubado dessa mulher. Sequestraram esses momentos que não voltam dessa mãe, dessa mulher. É uma gente bandida, é uma gente inescrupulosa. Olha, é inacreditável que a gente esteja falando de algo tão grave, gente. Eu não consigo imaginar uma situação mais grave. Quando você pensa, é um filme de terror que está acontecendo com essas pessoas, porque de um lado você tem essa mulher e, como você muito bem disse, né, Sheila, esse momento da amamentação foi roubado da vida das duas, né, de mãe e de bebê. Uhum. Agora, tem todo o entorno desse final da gestação, do nascimento dessa criança. Como a mãe disse, ela tem muitos transtornos agora. Para além da coisa da amamentação, você imagina o trauma profundo que não fica nessa situação. Deu exame negativo, não é uma página virada. Tem muito ainda que se trabalhar e a indenização tem que ser altíssima para essa família. Agora, imagina como também entraram em contato, né, com a redação da Band News, Agatha, o filho daquele pai que passou por um transplante, que inclusive o pai nem sabia que essas coisas estavam acontecendo. É um pesadelo em que não é possível acordar. Essas pessoas, elas foram contaminadas por causa de uma empresa inescrupulosa que deixou de fazer o trabalho que deveria fazer, e não só nesse caso dos transplantes de órgãos, né? Essa situação que a Agatha trouxe da mãe com a bebê foi em um outro hospital. Quer dizer, esse laboratório, ele prestava outros serviços, ele havia já sido contratado, vou usar o termo contratado aqui porque passa por licitação, né? Todo um processo burocrático, mas que foi contratado pelo governo do Rio de Janeiro para prestar serviço para essas unidades. E era dessa forma que prestava esse serviço, prezando o lucro. Somente o lucro, e deixando a vida dessas pessoas dessa forma. O Agatha, é importante que a gente verifique direitinho até que ponto esses tentáculos, né, se estendem até Brasília, porque a cada cavucada que os investigadores dão, a gente descobre uma nova relação familiar do doutor Luizinho, deputado federal e secretário de saúde do Rio de Janeiro, secretário estadual de saúde. No momento em que a licitação foi feita, em que a empresa foi contratada, ele só não estava lá no momento da assinatura do contrato, mas durante todo o processo o secretário era ele. E agora a gente descobre que a irmã do deputado, Débora Lúcia Teixeira Medina de Figueiredo, que é dentista, era e é até hoje sócia diretora, não, perdão, deixa eu pegar aqui o cargo direitinho. Ela trabalha na Fundação Saúde e uma de suas responsabilidades foi escolher o laboratório dos primos. Matheus Salles, do primo, né? Matheus Salles Teixeira Bandoli Vieira, o povo de nomes grandes, né? Para prestar serviços. É curioso que um laboratório tão pequeno, né? Em tese tão irrelevante, tenha tantos contratos com o poder público. Né? Que coisa impressionante. Numa travessa ali de Nova Iguaçu. Né? Não faz muito sentido quando a gente vê de fora. Quando a gente vê essas ligações familiares, essas ligações perigosas, a coisa parece se encaixar. Eu digo parece porque eu não estou culpabilizando ninguém a priori.
mas seria uma explicação razoável para o grande sucesso desse laboratório tão pequenininho numa travessinha de uma rua comercial de Nova Iguaçu. O Ministério Público já está em cima dessas relações, né, Agatha? Isso, o Ministério Público em cima. A gente questionou ontem durante a coletiva, inclusive, a possibilidade de envolvimento do deputado federal, doutor Luizinho. O próprio secretário falou que não descarta a participação de ninguém, o envolvimento de ninguém, mas que nesse primeiro momento o doutor Luizinho não é alvo do inquérito. Mas, com os mandados de busca e apreensão que foram cumpridos ontem nas residências de um dos sócios, que é tio do doutor Luizinho, isso pode modificar, óbvio. A Polícia Federal também está na jogada. Agatha, obrigada pelas informações. A gente volta a conversar ainda ao longo do jornal, trazendo atualizações aqui sobre esse assunto. Bom trabalho para você. Até mais. Até já. Só para passar uma régua aqui, para que você tenha uma ideia de como o doutor Luizinho é próximo do governador Cláudio Castro, o Cláudio Castro chegou a dizer uma semana antes, ironicamente um dia antes da revelação desse escândalo, que o Alexandre Ramagem não era a primeira opção para a disputa da Prefeitura do Rio de Janeiro. Os nomes preferidos dele eram o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal doutor Luizinho. Em Brasília, o Ministério da Saúde